Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com o doutor Ivonzeliton Nunes, ele que é assessor jurídico da Promotoria da Infância e Juventude, nos ajudando a entender a temática da adoção. No bloco anterior, conhecemos um pouco das atividades de tão importante promotoria e agora, doutor Ivonzeliton, vamos adentrar na questão da temática em si. Estamos aproximando uma data muito importante, que é a Semana Nacional da Adoção, tem um dia específico, 25 de maio. E agora, sobre a temática, doutor, assim, quem pode, já vou logo ser bem direto, quem pode se habilitar para adotar no caso específico, doutor, quem pode? Pronto. Normalmente a gente tem uma imagem bem romantizada da adoção, né? A gente fala um pouco assim nesses aspectos, né? E sobre a motivação também para adotar, né? Alguns adotam porque simplesmente querem, outros adotam porque perderam o filho e acham que a adoção é uma forma de colocar alguém no lugar da outra pessoa. Alguns adotam porque não têm filhos e desejam, na verdade, o filho, né? Alguns têm filho biológico e desejam um filho adotivo, né? Então, assim, a motivação é imensa, né? Na verdade. Mas o ato da adoção em si, né? Até historicamente falando, ela tem alguns elementos, alguns aspectos interessantes a se tratar e a se recordar, né? E o próprio direito civil também, né? No Código 16, os outros vão mudando ao longo do tempo e vão aprimorando também o próprio instituto da adoção, né? No começo só podia adotar quem tinha mais de 50 anos, depois quem tinha mais de 30. Os que eram adotados não tinham direitos à parte de patrimônio, ficava fora. Até aquela ideia de filhos legítimos, filhos ilegítimos, né, que a gente, até não muito distante, a gente já ainda escutava, né? É filho de criação, é filho fora do casamento, aquilo tudo, né? Hoje não existe mais isso, é filho. Não importa de onde veio, nem como chegou, mas é filho, né? Então, quem pode, na verdade, adotar, né? Então, a nossa lei hoje diz que quem pode adotar, pessoas maiores de 18 anos podem sim adotar. Não coloca limite com a idade máxima, né? Mas a gente usa critérios como tem estudo social, tem alguns elementos que ajudam nesse processo também de amadurecimento da adoção. Então, o próprio estudo social vai ajudar também nesse dos critérios. O que se pede aqui, entre adotante e adotado, se tenha uma diferença de pelo menos 16 anos. Ou seja, quem tem 18 só poderia adotar alguém que tivesse até, na verdade, 2 anos de idade, né? Esses são os aspectos. Agora, interessante observar, doutor Nazil, algumas coisas que envolvem a própria adoção, né? A gente tem a adoção legal, né, que é a que ocorre justamente dentro do Sistema Nacional de Adoção, pessoas que em algum momento pararam, fizeram seu cadastro dentro dos próprios sistemas de adoção, entregaram a documentação necessária, fizeram os cursos de preparação, e tem outros tipos de adoção que é tido pelo direito como irregular, né? Que era muito comum, era chamada adoção intuito persona, né? Ou seja, a própria mãe ou alguém escolhia a quem entregar o filho, né? Ia lá, colocava na porta, aquela coisa toda, né? De se escolher. Claro que existem exceções ao Sistema Nacional de Adoção, ou a fila, como a gente costuma chamar no nosso popular, no nosso cotidiano, né? Mas essas exceções é o quê? Família biológica, a família extensa, até a família socioafetiva, né? Tem prioridades na parte da adoção. Então, foge a regra da fila esse tipo de família, né? Mas a regra e a legalidade é o quê? Casais ou pessoas sozinhas que estão na fila é quem tem prioridade para a adoção. Uma fila cronológica, né? E também de interesse, de acordo com o perfil que cada adotante ou pretendente faz no momento de sua inscrição dentro do Sistema Nacional de Adoção, lá do CNJ, né? Uma coisa também que aí já implica em crime é a chamada adoção brasileira, né? Isso que era muito comum, né? O que é adoção brasileira? Uma mulher teve um filho, eu vou lá e registro aquela criança como sendo meu filho, né? Isso era muito comum antigamente, né? Até de avós pegar os filhos, os netos e botar como filho, ou uma tia pegava o filho da irmã e já colocava como sendo a mãe. Hoje é mais difícil porque já sai da maternidade com registro. Então, já existe uma limitação em relação a isso. Claro que é um direito à questão ao Estado Civil, né? Ao direito de existir documentalmente, mas também é uma forma de evitar que
que esse tipo de adoção brasileira aconteça, né? Até porque é uma fraude, implica em crime, né? Se não me engano, no Código Penal 242, que é registrar ou dar parto alheio como seu, ou registrar filho alheio como seu, né? Seria um tipo de crime, e até um outro lado de falsificação de documento público, né? Também seria uma forma de criminalizar também esse tipo de conduta, né? Então, a forma legal mesmo é o quê? Pelo Sistema Nacional de Adoção. Claro que tem burocracias, né? E às vezes a gente termina achando que a burocracia existe para dificultar um ato, seria tão bonito, um ato de amor, aquela coisa toda, mas é uma forma de garantir, na verdade, direitos, né? Tanto da criança, que está lá no 227 da Constituição, né? Tem o direito a uma família, uma convivência comunitária, mas também o direito de quem adota de saber que aquele filho não vai ser tirado, né? Que se é pelo Sistema Nacional de Adoção, é uma garantia, uma certeza de que aquela criança não será tirada depois de uma sentença que transitou em julgado. Tu imagina a situação de alguém que recebe uma criança em casa, esconde a criança por um ano, né? Para depois é que dá a entrada na adoção, o quanto tenso é, na verdade, isso, né? Ou então alguém que combina diretamente com os pais ou com a mãe, essa criança, e entrega, e depois aquela mulher aparece, eu quero meu filho de volta, né? Imagine o ambiente pesado que fica, tanto para quem recebeu a criança, como para quem de fato entregou, né? Então, a forma legal, eu digo assim, a forma mais rápida, do ponto de vista, e mais segura, né, para todo mundo, para a criança, para quem adota, também para quem entrega a criança para adoção. Eu queria saber de Vossa Excelência, assim, a questão do perfil, ainda adentrando no perfil do adotante, questão biológica, parentesco, influencia, doutor Ivon Zélito? Assim, impede, na verdade, algum tipo de adoção? Olha, primeira coisa em relação à adoção que a gente tem que ver é a existência familiar extenso, né? Ou seja, na verdade, que a gente tem que ver de onde é que vem as crianças que são adotadas, né? As primeiras perguntas seriam um pouco isso, de onde é que elas vêm, né, na verdade. Elas podem vir de uma entrega direta, via legal, a entrega legal, né, diretamente à justiça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também quando for tratar do projeto Acolher, né? Ou por meio do Instituto da Destituição do Poder Familiar, né, lá do Código Civil, que está lá bem elencado bem direitinho, né, lá do Código Civil, as causas da destituição ou extinção do poder familiar. Então, essas crianças são retiradas da família pelos órgãos de proteção ou pela própria justiça, são colocadas num abrigo, tem um processo, tem o direito de resposta, tem, na verdade, defesa, ampla defesa e contraditório, como todo o processo, né? Ao final do processo, se forem destituídas, aquelas crianças irão para o cadastro ou o Sistema Nacional de Adoção. Nesse intervalo, enquanto está no abrigo, né, claro que a equipe técnica do próprio abrigo, ela vai procurar, junto à família extensa, se existe alguém maior e capaz, com interesse de ter aqueles parentes perto. Então, se existe uma avó, um tio, uma prima, a prioridade é justamente para essa família extensa. Lembrando que, quando a gente fala família extensa, não é só a questão biológica, né? Tem que ter a questão do afeto, do cuidado, das condições também de cuidar. Não é porque é tio que é o melhor para a criança, né? A gente tem que pensar sempre nisso, no princípio do melhor interesse da criança, né? O que é que é subjetivo, em alguns momentos, é porque quem está determinando o que é o melhor interesse são os órgãos de justiça, né? Mas está tudo ali de uma forma meio que especializada nessa perspectiva. Não encontrou ninguém ali da família extensa ou socioafetiva que queira ou tenha condições, aí sim, a criança vai para o Sistema Nacional de Adoção e se procura um casal ou pessoas solteiras, sozinhos, né, que se habilitaram com aquele mesmo perfil que o sistema cruza, e aí é feita a vinculação da criança aos habilitados. Surgiu aqui uma dúvida, doutor Ivon Zélito. Assim, tá dois pretendentes, um casal, né, devidamente qualificado, casado, e uma pessoa solteira. A justiça ou os órgãos dão preferência para um casal em detrimento da solteira? Não, isso é uma pergunta bem interessante do Nazeu, né? Que às vezes nós podemos até nos perguntar quem é que pode se habilitar para adoção, né? Quem pode se habilitar para adoção? Então, como eu disse, pessoas maiores e capazes, né? Então, eu sozinho, homem sozinho pode adotar? Pode. Mulher sozinha pode adotar? Pode. Casal hétero afetivo pode adotar? Homem e mulher? Pode. Casais homoafetivos podem adotar? Podem, né? Então, não existe distinção
desse aspecto para a adoção. Qualquer pessoa maior e capaz, sozinha ou em conjunto, pode de fato adotar. O que é que nós vamos ter dentro quem tem a prioridade, na verdade, é um casal ou é uma pessoa sozinha, né? Quem se inscreveu primeiro. Então, o cadastro, ele é cronológico, né? Ele tem, primeira diferença, ele é cronológico. Mas ele pode pular alguém que está na frente? Pode, né? De que forma? Aqui em Mossoró nós temos em média de 50 pessoas. Essa semana entrou mais algumas pessoas na fila. Eu não recordo agora o número exato, né? Eu sei que hoje a gente deu ciência de sentença de quatro casais ou solteiros que entraram na fila da adoção, né? Mas, tipo, digamos, surgiu uma criança, cadastrada no sistema hoje para adoção, que tenha 8 anos de idade. Então, os 49 casais da fila, eles colocaram no perfil deles que queriam uma criança de 1 a 6 anos. O casal 50 colocou que queria uma de 8 anos. Então, o que acontece? O casal 50 pula para a primeira posição. Então, mesmo sendo uma fila cronológica, ela leva em conta também o perfil que os pretendentes colocaram no ato da inscrição lá do cadastro. Então, lá na inscrição você vai colocar o quê? Se quer ambos os sexos, menino ou menina, se quer, na verdade, só sexo masculino ou só feminino, a etnia, né? Eu quero uma negra, eu quero um branco, eu quero um pardo. Então, isso tudo implica também na questão da fila. Então, quanto mais restrito o seu perfil para adoção, mais tempo você vai ficar na fila. Quanto mais amplo, né, mais rápido vai vir. Mas agora a gente sempre recomenda, coloque no seu perfil o que você realmente deseja. E não coloque um perfil amplo só para poder antecipar a maternidade ou a paternidade, né? Não dá certo. Coloque o que você realmente deseja como filho, como filha, né? A condição econômica dos adotantes influencia, doutor Ivonzélito? Assim, nós tivemos um caso que veio à tona recentemente, há 1 ano ou 2, que uma senhora, não vou divulgar o nome, está na mídia, ela ansiava ser mãe de 50. Tinha os filhos biológicos dela, ela conseguiu formalizar outros, mas a maioria esmagadora das crianças e adolescentes que ela acolheu era informal. Fico perguntando, ela tinha condições econômicas, viáveis para sustentar todas aquelas crianças? Como é que, eu vou colocar só numa situação delicada, como é que as autoridades lá do Rio de Janeiro deixaram chegar a esse ponto? Pois é, eu também me pergunto assim, porque aqui em Mossoró a gente tem uma realidade, claro, numericamente, o tamanho da cidade, né? O fato de todo mundo também se conhecer. Os 3 abrigos que existem aqui na cidade de Mossoró são instituições muito transparentes e com a vinculação muito grande com a promotoria, né? A gente está lá praticamente em contato quase que diário com o pessoal do abrigo. E a gente tem muito cuidado, muito zelo, né? Não estou dizendo que, mas eu acho que houve muita falha também nesses casos por lá, que é humanamente impossível você ser pai e ser mãe de 50 crianças, né? Digamos, venhamos e convenhamos. É impossível dar toda a atenção, o afeto que era necessário para essa situação, né? Então, houve um pouco de negligência, entendo eu, né? Que eu não sei como se deu cada um desses processos, né? Então, o que eu falar aqui agora nesse momento vai ter uma falha por não conhecer o processo individual de cada um desses meninos e meninas, mas creio que a gente tem que individualizar o atendimento, né, de cada dessas crianças, para onde está. E isso é feito aqui em Mossoró, né? Nós estamos hoje, nos 3 abrigos, nós temos famílias que estão em processo de adoção e as crianças maiores, né, bebezinho não, já vai logo porque rapidamente se integra à família, né? Mas crianças um pouquinho maiores têm que ter um momento prévio antes deles irem morar com essas famílias, né? Então, eles estão lá habilitados? Estão, mas tem toda uma equipe ali de profissionais que visitam, que acompanham, que observam, né? E só depois é que, na verdade, é dado a oportunidade de ter o estágio de convivência, no caso, para conviver, né? Então, assim, é um excesso de cuidado, mas é zelo por aquilo que se faz aqui em Mossoró. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Ivonzélito Nunes, ele que é assessor jurídico da Promotoria da Infância e Juventude, ajudando a entender a questão da adoção. Próximo bloco, doutor, vamos focar mais na figura do adotado, ou daqueles que se pretendem ser adotados. Uma das perguntas que eu vou fazer para Vossa Excelência é se 2 irmãos podem ser separados. Tudo isso no próximo bloco. Permaneça conosco. Voltamos.